Deus está aqui onde eu estou gravando esse vídeo, mas também está aí onde você está, porque Ele é onipresente. Hoje a gente vai falar sobre mais um atributo incomunicável de Deus. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, assista lá, fica ligadinho aí nessas doutrinas importantes acerca de Deus. E hoje a gente vai falar sobre a onipresença de Deus. E a gente pode definir a onipresença de Deus como Deus não tem tamanho nem dimensões espaciais e está presente em cada ponto do espaço com todo o seu ser. Se a gente pudesse de forma superficial definir a onipresença, esse atributo tão importante de Deus, a gente poderia fazer assim. Essa definição é baseada numa definição que o teólogo Wayne Grudem dá para esse atributo tão importante, que a gente vai tentar falar um pouquinho sobre ele hoje. Assim como Deus é ilimitado quanto ao tempo, também é ilimitado com respeito ao espaço. É por isso que a presença de Deus, ela está em toda parte do espaço. Jeremias vai afirmar isso lá no capítulo 23, no versículo 23 do seu livro, vai dizer assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Jeremias está demonstrando que Deus não é limitado a espaço. A presença de Deus consegue ocupar todos os lugares, em todos os momentos, com todo o seu ser. Davi, ele vai expressar sobre a onipresença de Deus de forma muito bela, muito poética, no Salmo 139, versículo 7 ao 10, um versículo conhecido, uma parte dos Salmos conhecida, onde ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Conforme Davi, Deus está em todos os lugares. A gente percebe Davi de forma poética e de forma muito bela, declarando que não há como escapar da presença de Deus. É por isso que a presença de Deus, ela de fato está em todos os lugares. Você percebe que Davi, ele usa alguns extremos. Davi, ele diz: olha, como é que eu vou me ausentar? Como é que eu vou fugir da tua face? Como é que eu vou fugir da tua presença? Ele usa radicais dizendo como: olha, se eu vou aos céus, você tá. Se eu vou ao abismo, você também tá. O que Davi quer expressar com essa sua linguagem exagerada aqui é que não há como estar fora da presença de Deus. E isso faz de Deus um Deus onipresente. É aqui que essa doutrina, esse atributo incomunicável de Deus ganha luz. Deus está com a sua presença em todos os lugares, com todo o seu ser. E isso faz dele um Deus onipresente. Deve ser observado que Deus, ele está em todos os lugares que Davi pode estar. Não é parte de Deus que está presente nos lugares onde Davi está, mas quando Davi pensa em estar em algum lugar, quando ele chega em algum lugar, com a sua expressão no Salmo 139, ele deixa muito claro que a presença de Deus está lá, presente, com todo o seu ser. É necessário a gente compreender também que Deus não pode ser contido por espaço nenhum, exatamente por causa de tudo que Davi, que Jeremias e todas as afirmativas formuladas aqui sobre esse atributo da onipresença de Deus nos afirmam e nos mostram. Salomão expressou isso de forma muito assertiva. No primeiro livro dos Reis, no capítulo 8, o versículo 27 vai dizer assim: mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. E essa afirmativa, ela é muito importante para desmistificar a ideia errada de que existe algum lugar em que as pessoas têm um acesso assim privilegiado a Deus. Por exemplo, as pessoas às vezes dizem que o monte tem a presença de Deus, mas
mais forte, mais intensa, ou tal local, tal templo, ou coisa do tipo, seja lá como for que esses argumentos sejam formulados, ainda que não seja inválido se reunir e estar em lugares para buscar a presença de Deus, esse atributo, a onipresença de Deus, nos deixa claro que, como a presença de Deus está em todos os lugares, com todo o seu ser, conforme a gente viu até aqui, nenhum espaço pode conter a presença de Deus, então não há lugares onde a busca pela presença de Deus, onde o acesso a Deus seja mais privilegiado por causa de espaço físico. É exatamente isso que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo que não há como conter a presença de Deus em um lugar, em um espaço, exatamente porque ela está em todos os lugares, porque Deus é onipresente. A gente deve ainda ser cuidadoso e fugir de argumentos que pensam que Deus é equivalente a alguma parte da criação ou a toda ela. É quase uma ideia que beira um panteísmo, que crer que as coisas são Deus, por assim dizer. A perspectiva bíblica ela é bem diferente disso. A perspectiva bíblica é de que Deus está presente em toda parte da sua criação, mas que ele é também um ser distinto da sua criação. Então Deus está em todos os lugares, com todo o seu ser, em todos os espaços da criação, com todo o seu ser. No entanto, Deus é um ser totalmente distinto da própria criação que ele o fez, que ele a criou. As pessoas têm dificuldade ainda, às vezes, de compreender essa doutrina tão importante, esse atributo incomunicável da onipresença de Deus, quando elas se perguntam, por exemplo, como é que Deus pode estar presente no inferno? Por que as pessoas fazem essa interrogativa? Porque elas acreditam naquela famosa frase, né, de que o inferno é a ausência da presença de Deus. E ainda que essa dúvida demande explicações maiores e aprofundamentos maiores sobre o tema para a gente desmistificar essa errônea ideia que está errada, mas dúvidas como essa, elas podem ser sanadas e resolvidas quando a gente tem a percepção de que Deus está presente em todos os lugares com o seu ser, agindo de modos diferentes, em lugares diferentes, agindo de modos diversos. Por exemplo, Amós, o profeta menor Amós, ele relata a possibilidade de Deus estar presente em qualquer lugar para punir. Por exemplo, Amós capítulo 9, versículo 1 ao 4, um texto extenso, mas eu quero fazer questão de ler rapidamente, diz assim: Vi o Senhor que estavam em pé junto ao altar e me disse: fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-lo-eis e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Deus está presente em lugares diferentes, agindo de modos diferentes. Por exemplo, aqui Deus está presente em todos os lugares possíveis que aqueles que são alvo do juízo de Deus poderiam estar para punir. E a gente pode ver também, em contrapartida, outras vezes onde Deus está presente para abençoar. O Salmo de número 16, no verso 11, diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Aqui a presença de Deus está presente, agindo de um modo diferente. Presente para abençoar. E pode estar presente para sustentar, para outros fins. Mas a gente nunca pode esquecer que Deus está presente em todos os lugares, com todo o seu ser. E não é limitado a espaço, tempo ou qualquer coisa que seja. Essa doutrina é importante, ela nos ensina que os olhos de Deus estão em todos os lugares. O fato de Deus ser onipresente quer dizer que Deus está me vendo todas as situações que eu pratico, vendo tudo que eu faço de bom, que eu faço de ruim, e me conhece intimamente.
O fato de Deus ser onipresente quer dizer que Deus está com os olhos fitados e perfeitos sobre todos os atos bons e ruins que você faz. A onipresença de Deus nos encoraja, então, a vivermos um relacionamento com Deus de forma sincera, com sinceridade. Não adianta tentar esconder algo de Deus. E ainda nos leva também a viver uma vida com Deus com temor, já que Ele é onipresente. Espero ter te ajudado até aqui. Que Deus te abençoe.